Boa tarde, Zilma. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Telesaúde, Telesaúde Bucal. Na ausência da Karina, minha colega, está lá com o Joaquim. E a gente hoje vai falar sobre a RT, que eu sou muito confortável para falar desse tema, porque eu sou uma apaixonada pela RT. Eu faço a RT desde 1998. Né? Aí vocês vão saber um pouquinho sobre mim. Quem não me conhece, estou vendo aqui na tela vários ex-alunos. Oi para vocês e para todos os nossos é, ouvintes e telespectadores que estão aí. Sejam muito bem-vindos. As dúvidas vão ser ao final. E espero contribuir com todos vocês nessa questão da saúde pública, que é um desafio para a gente ainda em 2019. Eu sou dentista formada aqui na UFES, Vitória, Espírito Santo, em 96. Depois eu fiz um mestrado em Florianópolis, foi quando eu tive acesso à RT. Eu fiz mestrado em odontopediatria. Depois eu fiz o doutorado em saúde, odontologia social, na UFRJ, em 2003. E sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo desde 99. Estou nas disciplinas saúde coletiva, estágio, ética, educação interprofissional e por aí vai. Então, a gente está na luta aí da saúde coletiva há mais de 20 anos e a RT vem se encaixar perfeitamente nesse contexto. Estou também como coordenadora do Núcleo de Apoio à Docência e do Núcleo de Educação Interprofissional aqui do CCS. Futuramente virei também falar sobre educação interprofissional, espero contar com a presença de todos. Então, o objetivo da nossa palestra de hoje, eu gosto sempre de começar com o objetivo para a gente saber o que nos espera aí pela frente. A gente vai definir a RT ou a RT, né? Porque o pessoal chama sempre de o tratamento ou a técnica, a gente vai falar sobre isso. Então, vou falar conceito e história, a gente precisa de conhecer. Vou detalhar a técnica, materiais utilizados e organização do cenário. Estou vendo aqui que tem vários ASBs e TSBs inscritos. Parabéns para vocês de estarem buscando esse novo conhecimento, né? Ou uma atualização. Porque a RT é um trabalho em equipe. Não adianta o dentista pensar que vai fazer RT sozinho. Então, é uma odontologia mesmo a 4, 6, 8 mãos. Eu fico muito feliz de ver aqui todo mundo, aqui várias pessoas inscritas a SB e TSB. O objetivo também é compartilhar experiências da RT, né? Estou ouvindo falar sobre algo que a gente realmente utiliza aqui no curso de odontologia da UFES, que é o estágio curricular 2. Como que isso tem trilhado e auxiliado os nossos alunos, nossos estudantes no último período do curso, que é o 10º período, realmente com essa visão preventiva e também de controle da doença cárie. Vamos também, mais para o final, contextualizar a utilização da RT, porque às vezes a gente escuta que a RT está sendo utilizada, ou pelo menos o nome, de forma errada, então para isso que a gente está aqui também, e finalizar. Então, a palestra vai ter basicamente esses objetivos, ao final vou ficar aqui para dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, às vezes a RT é utilizada de uma forma que não é como descrito na literatura, como a gente está numa instituição de ensino, a gente precisa de ter esse rigor técnico, de realmente trabalhar e reproduzir aquilo que a ciência traz para a gente nos artigos, nos livros. Então, por isso que eu trouxe essa parte também de contextualizar, porque muita gente fala RT, RT, e a gente vai talvez trabalhar isso até mesmo nas dúvidas após a minha apresentação. Eu gosto muito de começar essa apresentação com a foto desse senhor, não tive a chance de conhecer, é o Black, GV Black. Ele viveu de 1836 a 1915, e ele é o pai da odontologia moderna. Alguns de vocês conhecem ele como a cauda de andorinha, os preparos cavitários tradicionais. Só que GV Black, na verdade, ele foi um sonhador. Ele sonhou lá no século, 2 séculos atrás, que como odontologia preventiva. E ele disse assim, quando eu descobri essa frase, eu fiquei maravilhada, e alguns alunos, ex-alunos que eu estou vendo aqui, cadastrados, com certeza já viram esses slides nas minhas aulas. O dia com certeza está chegando, ele disse isso em 1909, quando nós estaremos engajados na odontologia preventiva, muito mais do que na reparadora. E esse dia, gente, ainda não chegou. O que a gente tem feito na odontologia mais de um século, que a gente trabalha com uma doenças bucais totalmente preveníveis, e a gente não consegue.
Então, Black realmente deve estar onde você quer que ele esteja, bem decepcionado com a nossa classe. Por isso que eu sou apaixonada pela RT, pelos motivos que a gente vai discorrer aí, sem esquecer que esta pessoa, né, lá no século XIX, início do século XX, disse isso, e a gente ainda está caminhando aí para uma odontologia preventiva. Então, para a gente ter como início da nossa conceituação, a gente vai falar do que é a RT, para a gente partir daí. Então, o tratamento, então, é tratamento ou é técnica, do inglês é Atraumatic Restorative Treatment, então, do inglês é tratamento. Às vezes eu me referencio como, ou às vezes vocês vão ver ao longo da aula, eu me referencio como a técnica. Então, a gente, que fique claro que ela foi desenvolvida por esses autores aqui, ó, que eu estou marcando, Pitfer, Fantuvanic, Franken e Pilot, Taco Pilot. Em 1994 foi a primeira produção científica. E ela foi desenvolvida para quê? Como uma opção de baixo custo. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está grifado, né? Tem aquela mania de professor de sempre chamar a atenção do que está grifado. Baixo custo para pessoas com dificuldade de acesso ao tratamento odontológico convencional. Vou repetir. Opção de baixo custo com pessoas com dificuldade de acesso. E aí ela foi desenvolvida com dois componentes. O componente de selamento e o componente restaurador. A gente vai abordar a técnica. E a gente vai entender que essas pessoas que a gente vai selecionar, você dentista, SB que está aí, vai organizar um programa de ART, que a gente vai falar mais à frente, é com esse objetivo. As pessoas que não possuem, ou porque a demanda está muito grande, ou porque elas não têm condição financeira de ir a um dentista particular que seja, a ART é exatamente para essas pessoas. E a gente pode fazer na opção de selante e com restauração. Para a restauração, que ela é mais difundida, divulgada, principalmente aqui no Espírito Santo, aqui nessa região que a gente atua, a técnica é muito fácil, muito simples. Só que a gente vai ver que ela precisa de um rigor. Rigor técnico e rigor científico. Você vai realizar a escavação desse tecido cariado amolecido e infectado com instrumentos manuais. Reparem no que está grifado. Estou vindo desde lá com o raciocínio. Para a gente entender quando que a gente deve indicar ou não RT. Escavação do tecido cariado amolecido e infectado com instrumentos manuais. E o preenchimento dessa porção remanescente com materiais adesivos que tenham capacidade de paralisar a cárie e minimizar o aparecimento de lesões secundárias, como o cimento de ionômero de vidro. Ok? Então, para a gente seguir no nosso raciocínio, a gente precisa de ter alguns desses pontos aqui na nossa cabeça, ou quem está anotando, quem vai voltar depois do nosso canal no YouTube, né, Zilma? Porque a RT não é tudo. Quando ela foi lançada, ou às vezes algum tempo atrás, a gente vê essa. Não é que a gente não quer que seja popular, a gente quer que a técnica seja popular, mas utilizar quando ela é realmente indicada. Ok? Então vamos seguindo. Quando a gente, ainda na parte de introdução, a gente vê no Brasil ainda é um problema de saúde pública a cárie dentária, com impacto na qualidade de vida dessas pessoas, com um alto custo de tratamento. Então, não sei se todos que estão aí trabalham apenas no SUS, não sei se estão em consultório particular também, mas às vezes a gente vê que as pessoas que estão envolvidas em consultório particular, elas têm uma visão errada, né, da saúde pública, achando que a cárie está desaparecendo. Isso melhorou muito. Né, já tem várias palestras aqui, uso do fluoreto, odontologia preventiva, assim, os indicadores de saúde e doença na odontologia melhoraram. Mas a cárie dentária, a gente precisa de falar que ela ainda é um problema de saúde pública, pessoal. Por quê? Ok? E o ART, ele veio depois dos anos 2000, com essa que a gente vai ver daqui a pouco o histórico, com essa questão do tratamento preventivo e minimamente invasivo da doença cárie, que é essa sigla MID, Minimal Invasive Dentistry. Então, esse conceito é bem utilizado nos países aí fora, que a ERT se encaixa perfeitamente. Inicialmente, ela não foi caracterizada com esse termo, que ele não existia. Lá nos anos 2000, que a gente vai ver que veio com esse conceito. Totalmente indicada em crianças, adultos, então dentes descidos e dentes permanentes, e muito também em idosos, principalmente fora do país, com dificuldade de acesso. Então, eu estou retomando alguns itens do que a gente já falou, conceitos do slide anterior. E baixo custo, ok? Indicações de ART. Lesões pequenas e médias de cárie oclusal,
para mim, na minha visão, na minha experiência, é o perfeito para a ART. Lesões de cárie ocluso proximal, também pequenas e médias. Dentes descidos e dentes permanentes. E quais que seriam as contraindicações? Abscessos e fístulas, exposição pulpar e impossibilidade de acesso à cavidade com instrumentos manuais. Então, tem aí nossas referências. Todas essas referências estão lá no final dos slides. Depois vocês vão poder ter acesso, voltar. Eu vou, inclusive, já coloquei umas estrelinhas em algumas referências que, se vocês realmente optarem por esse tratamento, eu indico a leitura, para a gente realmente fazer a técnica como ela foi preconizada. Não fingir que está fazendo, porque como ela já é num local que não é o consultório odontológico, tende-se a achar que tudo é RT. E a gente vai ver que a gente precisa de ter realmente esse rigor, da gente conseguir fazer dentro do que foi preconizado, senão não vai funcionar. Né? Se a gente já não seguir tudo o que foi preconizado, não é a técnica que a gente está seguindo. Então, eu gosto muito desse slide, um slide recente, que bombou aí nas redes sociais, né? Esse jornal aí, The Intercept Brasil. A Rosana Pinheiro Machado, parabéns para ela por essa reportagem. Algumas pessoas vieram me falar, nossa, Raquel, é assim? Sim, gente, a desigualdade no Brasil é medida pelos dentes. Ricos vão ao dentista e pobres sentem dor. E isso não é lá no sertão do Nordeste, não é lá na Amazônia. Isso eu vivencio, às vezes, na Grande Vitória. Com esse estágio que a gente tem, do 10º período, a gente consegue ir, e mesmo aqui em regiões da Grande Maruípe, regiões da Grande São Pedro, tá? Então a gente precisa de entender essa desigualdade no Brasil medida pelos dentes também. Então aqui está falando o caso dessa Maria da Luz, que não tinha escovas de dente há 15 anos, e essa realidade ainda existe hoje. Então a gente precisa de olhar para esses pacientes que precisam de ser inserido, por exemplo, num protocolo de ART. E aí a gente vê que 71% da população do Brasil usa o SUS. Então é para essas pessoas que a gente precisa de entender a ART. A ART vai ser perfeita, porque ela é baixo risco, baixo custo, ela é atraumática, ela é, como eu disse, em equipe, eu trabalho em equipe, OSB, junto com a TSB, com o dentista, ou com alunos, né? O Espírito Santo aí está com bastante faculdade de odontologia, a gente precisa de trabalhar em conjunto por uma odontologia de qualidade, não é achar que um é concorrente do outro, a gente vai ser concorrente lá no mercado de trabalho, ok, mas na formação a gente precisa de formar bem esse profissional. É a nossa função, que sendo federal, e de compartilhar mesmo esse conhecimento, porque a gente está vendo esses dados, eu peguei semana passada do Ministério da Saúde, 71% dos brasileiros utilizam o SUS. E aí vamos para o nosso histórico da ART, para a gente entender mais um pouquinho como que ela foi desenvolvida, por que ela está no estágio que está. Então, lá na Tanzânia, que é na África, em 1987, foi feito um estudo piloto com o cimento de policarboxilato. Nem existia ainda evidência tão grande científica para o cimento de ionômero de vidro. Nos anos 90, que o ionômero de vidro ganhou essa força, final dos anos 80, 88, 89, e aí, nos anos 90, chegaram os ionômeros de vidro de alta viscosidade. Guarde esse nome que a gente vai precisar de lembrar dele. Em 1992, a Federação Dentária Internacional lançou um manual sobre a RT, porque os resultados desse estudo da Tanzânia já estavam, que é o Pilot, Phantom Vanity, e Franken, e Holmgren também, já estavam sendo muito bem aceitos pela comunidade. Então, a FDI lançou esse manual em 1992, em inglês. Em 1994, o Journal of Dental Research, que é uma das mais conceituadas revistas, publicou o artigo desse estudo da Tanzânia, Pitfer, Fontuvanit, Frank e Pilot, sobre esses resultados maravilhosos que eles estavam tendo em campos de refugiados, com população que não tinha acesso nenhum ao tratamento convencional, e aí eles desenvolveram a técnica, que levou em 1996, né, a lançar pela OMS, World Health Organization, um manual de ART como técnica de saúde pública. Então, muito importante, esse ano que eu formei, inclusive, eu não aprendi sobre a ART, porque estava começando aqui no Brasil, aqui na UFES, nessa época. E quando eu
fui para Florianópolis em 1998, estava assim, né? Era o auge. A cocada preta era a, a RT. Então, em 98 eu tive acesso, inclusive por esse livro aqui que eu até trouxe, que ele até hoje, da professora Fidela, os cumprimentos da professora Fidela de Bauru e a Renata Pascotto. Eu estudei muito nesse livro, tem algumas partes dessa web palestra que estou tirando desse livro ainda de 98. E lá em 99, ele começou a ser um tema presente. Eu estive na IADR, que é a International Association for Dental Research, o encontro da IADR em Vancouver, quando eu participei, assim, como ouvinte, né, lógico, porque a RT estava como um tema presente em fóruns de congressos mundiais. O fórum da IADR, nesse congresso em Vancouver, ele estava lotado de gente sentada no chão, estava assim como uma técnica mesmo que ia conseguir controlar a doença cárie. Nos anos 2000, a gente teve avanços no ionômero de vidro e começou esse conceito da odontologia minimamente invasiva, que se encaixa perfeitamente com a RT. Pulando 10 anos, em 2010, a gente começou a ter cursos à distância pela própria OMS, OPAS e a FDI, para divulgar essa técnica em diversas línguas. Então, se vocês derem Google aí, curso de ART, vocês vão achar em várias línguas. 2012, 25 anos depois daquele primeiro estudo lá na África, foi feito uma cerimônia de comemoração e foi levantado 260 artigos de RT no PubMed, né, que é aquele portal de artigos mais importante aí do mundo, diversos livros e manuais. O próprio Franken e a professora Fidela lançaram artigos contextualizando essa questão. Ele está presente nos currículos de cursos de odontologia de diversos países. Eu tive uma experiência no pós-doutorado nos Estados Unidos, onde eu fui convidada para falar da RT, né, com pertencimento, porque eles sabiam que eu tinha essa experiência prática da RT. E em 2018, a gente vai ver a foto desse livro do Frank, que é um dos autores lá do primeiro estudo lá da Tanzânia. Esse livro tem 220 páginas e 11 capítulos. Eu não tenho esse livro, eu consegui parte dele na internet, mas eu acredito que é uma literatura assim, bem atualizada para a gente. Então, esse é o histórico, para a gente entender da onde que veio, como foi formado, como que é essa divulgação a nível mundial, que realmente é muito valorizada nesses congressos. Na IADR, esse fórum, ele existe, ele é permanente, pessoas estudando, compartilhando, que realmente a RT, ou RT, é uma técnica que veio para nos ajudar como promotores de saúde. Então, esse é o artigo, se pudesse, vocês conseguiriam dar um zoom aqui? Não, né? Porque aí a gente consegue ver que, roda a bolinha, né? Aqui. Esse aqui é um artigo de 2012, 25 anos da técnica, 25 Year of Traumatic Restorative Treatment Approach, Comprehensive Overview. Então, foi Franken, tá? Que é um dos idealizadores. Professora Soraya Leal, não conheço ela pessoalmente, professora da UNB, parabéns por esse trabalho, parabéns pelo trabalho que ela tem feito. E a professora, que eu já sou fã dela há muito tempo, desde o meu mestrado, professora Fidela, Maria Fidela, da USP, fizeram esse artigo, que esse está nas nossas referências, realmente trazendo todo, contextualizando, ele é muito interessante, a utilização, inclusive o conceito, depois mais para frente a gente vai falar. E além desse, né, 2012, o Franken lançou esse livro, que é a Arte e a Ciência da Odontologia Minimamente, Intervenção Minimamente na Odontologia e o Tratamento Restaurador Traumático. Esse livro do Franken é de 2018, que também é indicado, vou tentar até ver se a gente consegue comprar e disponibilizar aqui. E algo importante nesse artigo e no livro é que a gente tem que contextualizar essa palavra, atraumática, da RT, do ART, que ela foi realmente idealizada para ser atraumática. Sem uso de anestesia, a técnica por ela só. Você vai remover aquele tecido cariado que está solto, desmineralizado, infectado, até a sensibilidade do paciente. Não tem essa de assim, aguenta um pouquinho mais que eu vou, já estou acabando. Não. O paciente teve a sensibilidade, a gente para. E, Raquel, pode utilizar anestesia? Na técnica tradicional, não, porque a própria anestesia, a ausência de anestesia já é considerado
um tratamento atraumático. Porém, é algo que as pessoas às vezes utilizam. Às vezes, eu vou mostrar depois lá no nossas experiências do estágio. É algo que não vai tirar aquela questão dos instrumentos manuais. Então, tem gente que insere anestesia, tem gente que não insere. Pela técnica, se a gente seguir a técnica propriamente dita, não utiliza anestesia e para assim que o paciente sim, tiver uma sensibilidade. Então, esse é o fator atraumático que é importante e que depois, na contextualização, a gente vai voltar para esse conceito, porque ele é importante até para a gente utilizar corretamente a terminologia. Então, como materiais, a gente já está caminhando aí na nossa palestra para a gente começar a entender melhor, essa é uma foto do cenário que a gente montou numa das escolas que a gente faz. Então, essa foto nossa, aqui da UFES, então por isso que eu coloquei, foi feito ano passado. Então, vocês estão vendo, a seguir vai ter todos os itens, não precisa de ir copiando, né? Tem os itens todos estéreis. Vocês estão vendo que é todo o rigor e a biossegurança possível de você realizar numa escola, num asilo, às vezes num presídio, né? Alguns outros exemplos a gente vai dar mais à frente. Então, a gente tem aqui bolinhas de algodão, rolo de algodão importantíssimo, já está pronto, já terceirizado, já está no local de fácil acesso. Então, eu falo que a montagem do cenário, ela demora mais tempo do que a técnica propriamente dita. Então, temos aqui os potinhos de ácido poliacrílico, tem gases se precisar, um pequeno lixinho, que às vezes a gente faz assim, ou a gente pega também, os alunos pegam muito saquinho de pipoca e coloca com a fita crepe aqui do lado. Tem que ter um lixinho, que ele é muito utilizado e atrapalha se não tiver. Então, o jogo clínico eles trazem da universidade já estéreo, tudo certinho, pano de campo, álcool 70. Aqui temos já os ionômeros, luva, pode ter uma mesinha de apoio. Aqui a gente está utilizando o bloquinho, mas eu prefiro que utilize a placa de vidro, que vai resfriada, porque depois a gente vai falar, foi a própria dica da professora Fidela, desde sempre. Se a gente resfria a placa, a gente tem mais tempo de trabalho. Tá? Então, as espátulas, então você vai organizar esse cenário, né, que já vai ser, inclusive, a etapa 2, que a gente vai falar depois o passo a passo dessa técnica. E o ionômero? Por que o ionômero e o que ele tem que a gente vai utilizar ele na RT desde que foi desenvolvido esse ionômero de alta viscosidade? Para a RT precisa de ser convencional, do tipo restaurador de alta viscosidade. Nesse livro é a referência do professor Navarro e Pascotto. Porque o ionômero ele já é comprovado cientificamente que ele tem biocompatibilidade, você vai poder colocar ele, né, na cavidade com dentina ali, que você retirou infectada, amolecida. Ele tem boa adesividade à estrutura dental e a capacidade de armazenar e liberar flúor. Então, a gente não sou vendedora dessas marcas, são marcas que eu coloquei porque eu tive experiência aqui na UFES em projetos ou em parceria com a Prefeitura de Vitória, no projeto Sorria Vitória, que a gente tem essa parceria. Então, Ketac molar, excelente. Tive resultados muito satisfatórios. Em questão de valores, licitação, eu não consegui mais comprar ele aqui na UFES. Vitro molar, muito bom também, e o vitrofil. Então, esses dois que a gente tem utilizado, alguns outros que são utilizados, que eu anotei aqui para vocês, é o Kenfil, da Dentsply, e o da CG seria os Fujis, Fuji 2, Fuji 9 e o Fuji Plus, que é da CG, que é GC, que é japonesa. E aí a gente tem que ter, mais uma vez, rigor nessa técnica. A gente não pode fazer o ART com outro tipo de cimento de números de vidro, do tipo cimentação ou do tipo selamento, né? Tem vários tipos aí no mercado. Ah, eu vou dar um jeitinho, acabou. Não, a gente precisa de seguir o passo a passo, porque senão não vai dar certo. Qualquer técnica na odontologia, ela foi pensada, né? Tem um protocolo do passo a passo. Se você pula e você tem um insucesso com seu paciente, realmente é em função da técnica. E no ART também. A gente já está numa situação, como eu disse, fora do consultório, já está com tantos fatores que podem desencadear aí alguma variação. A gente precisa de seguir a técnica. Ser bem rigoroso quanto a isso, os alunos sabem.
Isso aí eu sou bem chatinha e tento seguir mesmo o protocolo. Então, o que a gente precisa para a RT? Então, a gente precisa do jogo, do jogo clínico, mas também a gente precisa de pensar no EPI, equipamento de proteção individual, quantas luvas, vai levar a caixa, vai levar a máscara, vai levar o gorro, e o próprio cimento de ionômero de vidro. O jogo clínico, você pode levar assim já na bandejinha, com espelho, pinça e sonda. Puretas de dentina, eu sempre peço aos alunos para alguns tamanhos diversos, porque eu sempre falo isso para eles, a gente vai sempre utilizar um instrumento manual o maior instrumento que cabe naquela cavidade. Talvez, às vezes, uma cavidade classe 2. Você não precisa de ficar com uma cureta pequena, porque você vai ficar fazendo micro cavidades, vai ficar machucando aquela dentina. Então, você pega uma cureta tamanho maior e vai realmente removendo toda aquela dentina infectada que está ali solta, desorganizada. Então, diversos tamanhos para a gente poder fazer essa escolha. O machado para esmalte, ele está bem esquecido aí na odontologia tradicional, mas ele é muito bom para a gente ter o acesso ao esmalte. Às vezes a gente tem aquelas cavidades assim, em função do flúor, né? Aqui dentro já está todo contaminado, desorganizado, mas a gente não tem o acesso porque a oclusal está realmente resistindo ali. Então a gente precisa de dar uma quebrada e o machado de esmalte ele utiliza. Testem antes de vocês fazerem, porque às vezes a gente não tem um pouco de domínio com esse machado, porque ele não é muito utilizado na odontologia tradicional. Tiras de lixa, aço e polietileno, aquela mais fininha e a de aço mesmo. Esses itens que estão com asterisco, eles são itens que a gente aqui da disciplina, do estágio, foi acrescentando. Então, se você pegar o manual do Holmgren, do Franken, às vezes pode ter alguns materiais que não estão aí, então coloquei o asterisco, mas que são realmente fundamentais para a gente ter um sucesso ali na clínica. Placa de vidro, bloco de papel, para manipulação do ionômero. Às vezes o bloco de papel já vem no kit, mas eu gosto muito da placa de vidro, voltando a falar. E ela tem que estar refrigerada, porque ela aumenta, ela estando fria, ela aumenta o tempo de trabalho do ionômero. Então, pode, às vezes eu chego antes e peço para colocar na geladeira, às vezes tem uma geladeira na sala da diretora, ou mesmo um isoporzinho, até já tivemos um isoporzinho que os alunos levavam algum gelinho para essa placa de vidro. Espátula de manipulação, que deveria ser específica, aquela de plástico, ionômero, mas às vezes a gente não tem, o aluno usa mesmo a de inox. Espátula de inserção e Centrix, os alunos gostam muito do Centrix, eu particularmente não fui criada com o Centrix, vamos dizer assim, então não utilizo, mas os alunos gostam, então às vezes eu coloco, que acesso mais difícil, classe 2. Fita matriz de aço e de poliéster, aí porta matriz e cunha, quando a gente for fazer classe 2. Vaselina sólida, importantíssimo para a gente fazer, a passar na luva, a gente já vai ver como que a gente vai utilizar essa vaselina. Verniz cavitário ou base de esmalte, que é para proteger o nosso ionômero, só um pouquinho aqui, porque eu vou até ler aqui no livro para vocês, porque que a gente precisa desse verniz cavitário ou base de esmalte. E eu sempre utilizo, né, a professora aqui no livro diz que os cimentos de ionômero de vidro são altamente sensíveis à umidade durante a reação de presa. Quem foi aluno nosso lembra que a gente sempre batia nessa tecla. Como é reação de presa? Geleificação, que demora aí 24 horas. Então, se a reação de presa, essa geleificação, ocorrer em condições que resultem em perda de água, essa restauração apresentará alterações dimensionais. Então, para a gente proteger nosso ionômero, seja na RT, seja na clínica mesmo, a gente precisa de passar aí um verniz cavitário, que pode ser. Aqui no livro ela até diz, ou mesmo o adesivo, mas aí seria um gasto a mais, e a gente, na RT, no caso, não teria o fotopolimerizador para utilizar esse adesivo. E aí, o estudo, que eu busquei realmente a referência de Carneiro e Colaboradores 96, ela testou eles testaram diversos tipos de esmalte, até, inclusive fala aqui no livro, que as marcas para essa base de esmalte, Colorama ou Monange, segundo Carneiro e Colaboradores, tiveram maior efetividade na proteção desse cimento de ionômero de vidro, um teste in vitro que ela fez. Então, a gente precisa de inserir esse base de esmalte ou verniz como itens da nossa caixinha de materiais de ART. O carbono, que a gente utiliza para a gente checar a oclusão, né, apesar de não ter
manual a gente também utiliza. Bolinhas e rolos de algodão, importantíssimo, que a gente vai fazer com isolamento relativo. Potes Dappen, ou às vezes copinhos de plástico, o lixinho pequeno e a fita crepe, isso são inserções nossas. Então, a gente precisa de se organizar. Eu falo que o RT é igual correr uma maratona. A gente vai correr maratona, mas o preparo para o RT que é o importante, que a gente vai precisar de estar muito bem preparada para ele. Tá? Então, vimos os materiais, vimos lá, que daqui a pouco a gente vai falar do preparação do cenário. E aí a gente vai chamar atenção para a técnica. Vamos falar primeiro da técnica do selante, mas eu quero que todo mundo preste atenção nesta palavra que eu botei até em caixa alta. Rigor, pessoal. A técnica é simples, só que se a gente não tiver rigor em todas as etapas, o RT vai fracassar. E aí as pessoas vão vir e falar assim, tá vendo, o RT não funciona. Tá vendo, a RT fez lá na escola, de qualquer jeito, e não funcionou, realmente. Não vai funcionar, nada vai funcionar se você fizer de qualquer jeito. Então, vamos seguir a técnica. Quem teve dúvida, né, rever a apresentação, peguem as referências lá ao final. É uma técnica que a gente faz todo semestre no estágio aqui no curso de odontologia da UFES. Eu falo que é o dia que eu volto para casa mais feliz, mais satisfeita, porque os alunos ficam muito satisfeitos, os nossos alunos de odontologia, em realizar aquilo ali, ajudar aquela criança, a gente faz mais com criança, mas eu já falei que ele é indicado também para adulto e idoso. Mas a gente precisa de ter o rigor. Já teve dia que eu cheguei em escola e que eu vi que não estava organizado e eu cancelei a atividade. Porque a gente precisa de passar isso para a equipe, né? Volto a falar, é um trabalho em equipe, a equipe tem que estar preparada, tem que ir antes, preparar o cenário, organizar a mesa clínica para a gente fazer com rigor. Dessa forma, eu posso até falar, vai funcionar, porque os nossos têm funcionado com rigor. Então, vamos falar agora da técnica do selante. Como eu disse antes, só recapitulando, tem a técnica de selante na RT e a técnica de restauração. O selante, a gente vai arrumar bandejas e o cenário. A gente já vai mostrar essa parte do cenário. Vamos fazer remoção de placa bacteriana, seja com escovação. Ah, não trouxe a escova, está lá na sala. Seja com limpeza com algodão, com uma gaze, a gente vai remover aquela placa que está ali. Às vezes a criança acabou de almoçar, veio de casa e não almoçou, a gente tem que fazer essa limpeza, mesmo que você esteja na escola sem equipamento rotatório. Você não vai estar com uma alta rotação, baixa rotação ali, profilaxia. Isolamento relativo sempre tem que estar muito bem feito. Condicionamento da estrutura dentária, lembrando que para ionômero de vidro, o condicionamento é o ácido poliacrílico 25% por 30 segundos. Lava, seca, isolamento relativo de novo. Manipula o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade. Vai inserir na fissura. E aí a grande dica do RT é a pressão digital. A gente vai, dedo enluvado, vaselinado, vai fazer uma pressão para aquele ionômero inserir sob pressão. Isso é da técnica mesmo, do Frankenhoffen aqui. Para que esse ionômero faça aquele escoamento em toda a cicatrícula e fissura. Ok, pessoal? E aí, na técnica deles, diz que para proteger esse selante com vaselina sólida. A vaselina já vai estar na luva. A luva é enluvada e vaselinada, no bom português. Eu prefiro fazer a proteção com a base de esmalte, como eu já disse anteriormente, porque ela vai realmente proteger durante aquele geleificação. Então, essa é a técnica do selante, ok? Tem nada de diferente, só que a gente vai fazer numa situação do coletiva, ali as crianças já previamente selecionadas, rapidamente, é muito bom, você faz vários selantes num período de tempo curto, sempre com rigor, e as crianças ficam realmente muito motivadas com essa técnica, a traumática na própria palavra dela. Agora a gente passou para a restauração, volto a chamar rigor em todas as etapas. Temos que arrumar bandejas e o cenário, isolamento relativo. A gente vai acessar e remover parcialmente esse tecido cariado com curetas de dentina, auxiliado ou não pelo machado de esmalte. Às vezes você precisa realmente de quebrar aquele esmalte, ter um acesso maior com a cureta para poder fazer aquela limpeza, removendo tudo que está infectado, tudo que está amolecido, que tudo está desorganizado.
até a sensibilidade do paciente. Ninguém vai ficar só mais um pouquinho? Aguenta aí mais um pouquinho? Não. Ele está com sensibilidade, para. Condiciona a estrutura com ácido poliacrílico. Às vezes precisa até antes do condicionamento, isso é uma dica, não está na técnica. Passam uma bolinha de algodão com algum clorexidina, e os alunos dizem, vamos lavar com clorexidina. Isso não está na técnica, mas tem ajudado. Na verdade, estatisticamente a gente não avaliou. Se passou clorexidina, durou mais, a restauração, enfim, a técnica é essa. Às vezes a gente faz algumas adaptações usando clorexidina, porque às vezes aquela cavidade realmente fica parecendo que está precisando ainda de uma limpeza antes da gente fazer o condicionamento com o ácido poliacrílico. Então, condicionamento da estrutura dentária, 30 segundos. Lavar e secar. Vamos fazer a manipulação do cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, que é específico para RT, como foi falado anteriormente. Vamos inserir na cavidade. Adaptação do material com o dedo enluvado e vaselinado. Então, chamando a atenção que o dedo vai estar com luva e vaselinado, porque se você botar o dedo sem a vaselina, vai grudar, vai remover a restauração na hora que você tirar. Fazendo pressão digital. Pessoal, quando eu vou falar com os alunos, a pressão digital não é ficar alisando, não. É uma pressão, eu falo até com ele, pega outro ponto de suporte. Base de mandíbula, se é dente inferior. Realmente apertando, principalmente na restauração, no selante também, mas na restauração mais ainda, porque você está ali realmente, entre aspas, condensando esse ionômero. E essa pressão digital vai fazer toda a diferença. Então, a gente vai fazer essa pressão digital até a gente ver que o ionômero começou a gelificar inicialmente, que essa gelificação dele já disse que é 24 horas. Proteção da restauração com vaselina, com a base de esmalte, como a gente já falou. Vamos fazer a checagem da oclusão. Ajustes. Aí o ajuste vai ser com o instrumento manual, lógico, a gente está lá na escola, a gente está num local que não é o consultório convencional, então vai ser com uma Rollenbeck ou com algum instrumento cortante. Às vezes a gente usa cureta de periodontia, porque tem um corte, e reaplicar vaselina ou a base de esmalte. O paciente precisa de sair dali com esse ionômero protegido, que a gente já viu as 24 horas aí da gelificação da presa total. Então, essa é a técnica restauradora da RT, também não tem mistério. Seguindo isso daí, cada um vai descobrir a sua forma de fazer, algumas inserções ou não, mas a gente precisa de ter o rigor e seguir o que o Frankenhomen, Fantuvanit, lá, a professora Fidela, sempre falam pra gente, porque senão a gente não vai estar fazendo RT, vai fazendo tudo menos a RT. Então, estamos passando agora para a nossa parte de vivenciar essa RT no estágio Extramuros, em Promoção de Saúde 2, aqui da UFES, em Vitória, no Espírito Santo, onde os alunos do 10º período, dentre outras atividades, eles fazem em parceria com a saúde do escolar, que é o nosso projeto Sorria Vitória. Obrigado pela prefeitura por sempre nos atender às solicitações, e a gente também tem essa parceria junto com os dentistas, TSBs, que são maravilhosas, ASBs, nas escolas. Então, a gente precisa de organizar realmente esse atendimento. Então, no momento 1, esses alunos que são estagiários, né, do 10º período, vão com a TSB na escola e fazem a triagem dessas crianças. Estão vendo que eles são idade, né, são de creche, 3, 4 anos, esse aqui tinha até 2, olha aqui que bonitinho, com a boquinha aberta. Estavam totalmente à vontade, um local apropriado ali para ele, estava fresco nesse dia, a gente não precisou de ir para a sala da diretora, que às vezes está muito calor, Vitória faz muito calor, e é impossível a gente fazer sem o ar-condicionado. Então, a gente tem esses colchonetes, não está na lista dos nossos itens ali atrás, mas a gente já tem. A gente tem colchonete, ou então a escola nos fornece, às vezes até bota dobrado para fazer de travesseiro, e a gente vai montando, a gente vai adaptando com o que a gente tem. Passa álcool 70 aqui, fomos colocando aqui os materiais e vamos trabalhando da forma com que a gente consegue, adaptando o que pode ser adaptado, mas sempre com muito rigor. Então, esse a gente vai organizar o cenário, esse já era o dia que a gente foi fazer as restaurações e os selantes. Então, dentro do nosso protocolo,
ele inclui a triagem prévia das crianças com lesões que atendam a ART, as outras são encaminhadas, então a ART não é para todos, infelizmente. Então, aqueles dentes já estão com lesões médias e grandes, médias para grandes, vamos dizer assim, que pequenas e médias vão incluir na técnica. Elas são eliminadas da lista, essas crianças não se inserem como crianças que são próprias para o ART. E a gente tenta providenciar o atendimento na unidade de saúde da família. Essas crianças são territorializadas, estão inseridas com uma unidade de saúde. A gente envia o termo de consentimento livre esclarecido nesse dia da triagem. Então, a gente tem um modelinho junto com o projeto Sorria Vitória para a mãe autorizar pela agenda, isso as professoras entregam. Vamos definir junto com os professores e diretora a melhor data para a RT. Aí no dia da SRT, que vai fazer o procedimento, vai na agenda também para a criança não faltar, né? Então a gente tenta ver um dia bem que as crianças, não sexta ou segunda, a gente evita de fazer esses dias que pode ter falta. O local a ser realizado, por exemplo, nesse dia aqui, teve que uma atividade que fazia de educação física nesse local, teve que ser suspensa, porque também não dá para a criança a gente estar ali fazendo e outras crianças estarem ali perto, como curiosos, vão até atrapalhar. Então, são detalhes que vocês vão percebendo e vão adaptando nas realidades de cada um. No dia, a gente vai chegar cedo, chegar antes, preparar todo o local e os materiais, definir papéis, por isso que eu volto a dizer, a RT é um trabalho de equipe, então todo mundo precisa de ser proativo, todo mundo precisa de colaborar. Vai chegar cedo, vamos definir papéis, por exemplo, quem busca na sala, quem leva, às vezes a criança acabou de lanchar ou almoçar, e aí ela precisa de fazer uma escovação, quem pega. Então todos esses papéis são muito importantes, porque eles são parte do tratamento. Orientações para não se alimentar até 1 hora após a RT, isso gera às vezes uma ansiedade na criança, a criança acha que vai ficar sem almoço naquele dia, então conversa, precisa de conversar na direção, guarda o almoço dela, conversa com ela, você não vai almoçar ou jantar agora, porque a tia fez esse procedimento no seu dente, então até isso eu já vi que a gente precisa às vezes de ter gente para fazer isso. Garantir esse lanche da criança para ela não ficar, né, senão ela vai ficar ali nervosa que ela não vai poder realizar essa refeição. E a gente chega, então, previamente, arruma tudo, quando as crianças estão vindo, é que já está quase tudo pronto. Tá? Então, esse dia, por exemplo, estava muito quente. Quase 40 graus, a gente precisou de ir para a sala da diretora. Porque a gente precisava do ar-condicionado. Durante o verão é quase que impossível a gente fazer. Então, está vendo? A gente adaptou a cadeirinha, confortavelmente, botou esse travesseirinho aqui para ela. Às vezes eles acham que, não, às vezes deita no colo da aluna. Tá? Essa aqui é uma bancada escolar que a gente adaptou, mas com biossegurança da forma melhor possível que a gente pode fazer, sempre passando álcool em tudo, levando os materiais esterilizáveis, trocando esse lixinho de paciente a paciente. E aí essas crianças, às vezes elas se sentem à vontade, se você tem 2, 3, mais elementos para fazer, você faz. Faz por quadrante, pede para ela descansar um pouquinho, às vezes alguma fica sentada nessa cadeirinha aqui, vou fazer de novo. Isso também já aconteceu. Tia, posso continuar aqui? Então, você vai tentando otimizar. Claro que cada um com o seu jogo clínico, a gente separa a mesinha, bota para lá. Aí dá para fazer selante, dá para fazer as restaurações, avaliando. Às vezes, você faz uma avaliação melhor, aquele elemento que foi classificado para RT naquele dia, da triagem, vamos chamar assim. No dia que você avaliou melhor, já com o isolamento certinho, que a triagem a gente faz com espátula, né, não faz tão minuciosa. Você avaliou que aquela não está como indicação, já é uma cavidade maior. Então, você vai fazer uma reavaliação. E fazendo selante, a gente utiliza muito para selante de primeiro molar, né, recém-erupcionado, a gente faz nessa técnica. O pouco, às vezes, gente, isso a gente tem que entender, que aquele ionômero, ele solta quase, né, no controle, o ionômero do selante, nos dentes recém-erupcionados, até que a gengiva está cobrindo, tem aquele capuchão gengival ali cheio tá úmido, né? Aquele fluido crevicular, tá faltando essa palavra. Mas se você faz o pouquinho que aquele ionômero, um pedacinho ficou, já é comprovado que aquilo ali é uma bombinha de flúor. Está recarregando com o flúor da escovação da água e está ajudando, que às vezes tem assim, a parte oclusal toda a fissura, tem uma partezinha que ficou
o ionômetro está ali, ó, o flúor recarregando. Então, realmente é um procedimento que eu sou muito favorável para fazer em locais que a gente consegue as indicações. E aí, eles estão manipulando. Eu gosto muito, às vezes, de usar a plaquinha, como eu já disse. Às vezes elas não levam, a gente esquece o gelo, né? Aqui a gente está todo dentro da técnica. Um auxiliar, né? Essas são as duas alunas do estágio. A estudante aqui bem confortável. Então, a gente monta a mesinha de auxiliar e toda a outra equipe, um leva a criança, um outro faz a escovação. Então, a gente não está sozinho nessa atividade. A gente está realmente, isso foi em 2016, são fotos aqui das alunas, realizaram muito bem. E aí, vamos voltar aos pontos chaves para a gente lembrar do que a RT também se propõe. O Frankenholm, eles dizem que o preparo cavitário, aquele preparo cavitário que a gente tem, né, com as formas, paredes assim, assado, não é necessário. Então, a gente vai realmente remover aquela dentina infectada, aquela dentina desmineralizada, desorganizada, ao ponto da sensibilidade do paciente, volto a falar, é atraumática. Então, a gente não tem que ficar preocupado com a forma da cavidade, porque depois você parar de remover, você vai fazer o acondicionamento e a restauração, onde apenas a dentina amolecida é removida. O formato da lesão cariosa define a forma do preparo cavitário. Baixo custo. Você vai atender um número grande de crianças, de idosos, de adultos. Nossos exemplos são com crianças, que a gente faz em parceria com Saúde Escolar, que é o Sorria Vitória. Possível de ser executado em qualquer local, né? Aí eu iria falar, menos no consultório tradicional, que aí não é RT, já vamos vir para essas polêmicas. Então, quem está aí, dentista de PSF, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, e tem uma escola, ou tem uma comunidade rural lá, de catador de café, que no Espírito Santo a gente tem muito isso, ou mesmo o sistema prisional, acampamento, que o sistema prisional às vezes não tem, né? O consultório, a demanda é muito grande. Ou, nessa agora onda de refugiados, esses acampamentos de refugiados, o Brasil está com imigrantes da Venezuela ou de outros países aqui da América Latina que tem esses acampamentos. Imigrantes ou vítimas de tragédias que tivemos aí, ou os idosos nos asilos. Então, é passível de ser executada. A gente precisa de ter a indicação, que a gente já falou anteriormente, cavidades pequenas e médias. E bem executado no rigor, nesses locais podem se beneficiar, porque são pessoas que estão inseridas na técnica, pois elas não conseguem acesso fácil ou de a forma acessível, financeiramente falando, ao consultório tradicional, ok? E o ponto-chave da RT, que às vezes as pessoas vêm me perguntar, ou às vezes tem roda de discussão que falam sobre isso, o caráter definitivo. É definitivo. A RT, ela não é adequação do meio. Não sei de onde que inventaram isso. Ela é definitiva. Porém, ela tem que ter um controle periódico. Ela precisa desse controle. Não é lá fazer, nesse lugar aqui, lá numa prisão, numa zona rural, né, num asilo, fiz RT, nunca mais voltei. Não, isso não é RT. Porque o RT ele vem inserido com um projeto, um programa de promoção de saúde bucal. Então, ele tem um caráter definitivo. Porque se você pode fazer, pensa bem, se você pode fazer a adequação do meio com a RT, você já restaura com a resina tradicionalmente. É isso que a gente precisa de entender. Mas a gente tem um slide mais para frente que a gente vai trazer mais polêmicas. Então, caráter definitivo com controle periódico. Um dia, por um acaso, aquelas pessoas que estavam no seu controle do ART conseguirem um tratamento odontológico, ou ela vai conseguir pagar um tratamento ou conseguir uma vaga na unidade de saúde, né? A demanda é grande, que é exatamente para a gente ajudar nessa demanda da unidade de saúde, principalmente de saúde da família, que não dá conta, né? Uma equipe de saúde bucal para milhões de pessoas. Então, a gente precisa de otimizar essa questão da demanda. Mas um dia que essa pessoa que era da RT conseguiu, isso já aconteceu com a gente levei ele ao dentista e aquele dente, que às vezes o próprio paciente fala, estava com curativo, porque a corzinha dele é diferente, é o ionômero. Aquele dente que a senhora estava controlando, o dentista fez. Também não vamos julgar ninguém, não. Ele conseguiu, ele fez um tratamento, entre aspas,
definitivo, né? Que nenhum tratamento vão combinar é definitivo. Então, a gente vai passar para o sucesso. Raquel, qual é o sucesso? Então, a gente vê na literatura, tá, que a gente consegue observar aí, o sucesso da RT é muito grande. Então, a gente realmente pode indicar, porque nas superfícies oclusais permanentes, classe 1, né, que eu falei já desde o início, é o meu favorito, é a RT permanente, aquele dente que está começando a cárie, seja classe primeiro molar, segundo, às vezes até em terceiro também, é acima de 85%, gente. Quem está falando são as pessoas que estudam. A Frank, em 2012, o Rádio Colaboradores, em 2013, e a Garbin et al., também colaboradores, a professora Karina, inclusive, é coautora desse artigo, quis trazer aqui de 2008. A gente está vendo que o sucesso na superfície oclusal de permanente é 85%. Eu gostaria de, então, saber qual é o sucesso de uma restauração, entre aspas, dita definitiva. Que é o que está dizendo aqui, ó, novas pesquisas e revisões sistemáticas, que é essa aqui do rádio, indicam que não há diferença de longevidade entre restaurações atraumáticas e convencionais em dentes descidos. Tá? Em dentes descidos, que tem um tempo de permanência curto na boca, ela não tem diferença estatisticamente significante. E nas ocluso proximais, né, que é um pouco o calcanhar de Aquiles da técnica, o sucesso é menor. Principalmente após 3 anos, que esse ionômero vai se desgastando. Mas se está 3 anos ali, está 3 anos evitando uma pulpite, 3 anos evitando uma extração, 3 anos evitando perdas precoces, perdas, né, ou mesmo dor de dente que essas crianças, adultos e idosos poderiam passar em relação, se elas não fossem atendidas. Eu sempre falo assim, a RT, olha para o dente que classificaria para a RT e pensa nesse dente daqui a 2, 3 anos. Os alunos até já olham para mim e falam assim, já estou pensando nesse dente daqui a 2, 3 anos. Já estaria até fora da boca. Então, se você pode ajudar aquele paciente naquele momento, com esse protocolo, faça. Às vezes parece que dá um trabalhinho, mas é muito gratificante. E quando você retorna, a gente vai ver como que a gente faz o controle. Você vê como que ele teve sucesso e ajudou a permanência daquele dente daquele paciente. As falhas são principalmente por defeitos marginais, ou perda total do material restaurador, às vezes é engraçado, ele perde, ele é tido como insucesso, ele teve a perda quase total, mas ficou no fundinho, ali no fundo da cavidade, às vezes assim, numa parede, eu falo, tem uma pocinha de ionômero. Essa pocinha de ionômero, ela é suficiente para evitar a reincidência de cárie ali. Como que a natureza da dentina é maravilhosa, gente. Você tira, você limpa, você dá condição. Às vezes quebrou a restauração toda, ficou uma pocinha de ionômero ali no fundo. Aquele dente fica com dentina durinha, e aquela restauração que está ali às vezes 6 meses, 1 ano, às vezes no retorno da gente, do controle, esse paciente não veio, ficou ali. A gente refaz, e aí eu falo, os alunos até brincam, é o insucesso-sucesso. Insucesso barra sucesso, porque, vamos pensar, está ajudando o dente não está, aquele processo carioso não está continuando. Né? Ou desgaste excessivo. A gente sabe que, principalmente em classe 2, o ionômero tem essa questão do desgaste. Já estamos caminhando para o final. Então, no estágio extramuros nosso, ela é considerada uma estratégia, né, de acordo com o Massoni, minimamente invasivo, de eficiência comprovada no controle da doença cárie, sempre que associada a outras ações preventivas. Então, esses alunos estavam preparando esses pacientes para atividade de RT. Então, fomos na escola, fizemos a palestra, fizemos escovação, distribuímos kits, fizemos orientação de higiene bucal, fizemos a triagem, e aí sim, planejamos essa atividade, que foi uma casa de longa permanência, eu acho que era um centro comunitário de idosos, e aqui numa escola, que é no município de Viana, que é aqui no município da Grande Vitória, alunos do 10º período. A atividade foi maravilhosa, até hoje a gente faz o controle desses pacientes. Como que funciona, então, esse agora aqui em Vitória, em parceria com o Sorria Vitória, aqui do município? Faz o diagnóstico na escola, esse dia, então, foi só para fazer o diagnóstico. Então, a gente seleciona, tá? Envia o termo de consentimento livre esclarecido, como eu já expliquei anteriormente, e vamos planejar a RT. Então, a gente já envia nesse dia, na agenda das crianças, essas crianças é ensino fundamental 2, são crianças maiores um pouquinho.
E muitas vezes pensar, Vitória é uma capital do Sudeste, não teria necessidade de RT. Tem, gente. Região da Grande Maruípe, região de Santo Antônio, a gente faz muito em parceria. Região ali, Forte São João, então, sim, agradecer muito a parceria dos dentistas da TSB, são maravilhosas, e os alunos também, como eu disse, é o dia que eu volto muito feliz para casa. Como que funciona esse diagnóstico na escola? Então, a gente faz nesse mesmo dia, já fazemos a escovação e distribuímos os kits de higiene bucal como parte, né, dessa atividade. A gente tenta fazer a escovação prévia ao exame, vamos fazer esse exame de classificação de necessidade, de atenção, e vamos encaminhar para a unidade de saúde. Esse encaminhamento para a unidade de saúde, eu botei essa interrogação aqui, porque muitas vezes a demanda é muito grande, como a gente já falou. Então, é muito melhor, vou voltar aqui, essas crianças aqui, talvez, se fossem esperar a unidade de saúde, quando elas chegassem lá, já ia, né, indo para uma pulpite ou uma dor, eram restaurações que poderiam ser facilmente tratadas aqui na escola, como a gente fez. Então, é para tentar realmente organizar essa demanda na unidade básica de saúde, que é, no caso aqui em Vitória, a gente não tem quase que nenhuma uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da família. Então, a demanda é muito grande e a gente realmente precisa de tentar trabalhar isso em outros espaços. E aí, nesse dia, a gente tem no dia da atividade da RT, a gente tem essa ficha de controle semestral das restaurações. Então, você escreve a escola, o ano, e a unidade básica de saúde e o município. E aqui, ficou muito pequeno, eu passei aqui para cima. Nome do paciente, turma ou turno, por exemplo, terceiro ano vespertino, você anota aqui. Exemplo, João Pedro da Silva de Souza. Terceiro ano vespertino, a data, mês e ano, o dente que você fez, 84, 85, 16, e aí você vai repetindo. Às vezes vai ter João Pedro aqui, João Pedro, João Pedro, João Pedro, João Pedro, que ele conseguiu fazer. Então você vai anotando. Então, o dente que você realizou, procedimento, 84, classe 1, ART. 85, classe 2, 46, selante, tá? E aí encerra por aqui. Na sequência, que é o controle semestral, você daí a 6 meses, esse caderno fica na prancheta, fica geralmente com a TSB que controla isso pra gente, ou às vezes fica com a gente também. Os alunos apresentam. Você volta lá no controle. Esse amarelinho vai ser o primeiro controle. Então, João Pedro, da turma terceiro ano vespertino, na data tal, lá em outubro, novembro, fez esse elemento, esse dente, 84, e aí eu vou fazer a avaliação. Aí eu vou botar aqui, aqui está, controle 1. Foi sucesso? Está presente? Está adequado? Ok. Foi insucesso? Tem perda parcial da restauração? Ou o elemento está fraturado? A restauração está fraturada? Ou o dente está ausente? Aí você fala, ah, tive dor nesse dente, minha mãe me levou no dentista e a gente extraiu. Então, toda a questão de sucesso e insucesso você vai anotando aqui. E muitas vezes, o que tem acontecido com a gente é sucesso. Semestralmente, as restaurações estão ali. Ou às vezes essa criança, quando chega aqui, ela não está mais na escola. Então você escreve, mudou de escola. Então você não vai conseguir fazer aquele controle. Mas é muito importante que a gente tenha algum mecanismo de controle. Seja esse aqui, seja, né, numa planilha em Excel, seja que você anote lá no dia e depois passe para essa planilha Excel, mas a gente precisa de fazer o controle. Como eu disse, não adianta você simplesmente ir naquele localidade, realizar as restaurações e nunca mais aparecer. Ok? E aí a gente vai vir para a parte de polêmicas, já indo para o final, mas eu achei importante a gente trazer essa questão das polêmicas, porque a gente precisa de saber usar bem a técnica, né? Eu acho que não é uma. Vou ter até essa interrogação. Eu não acho que é um ponto polêmico. Eu acho que é mais as pessoas que têm um pouco de desinformação sobre a realidade do Brasil, questão de determinantes sociais de saúde e as políticas públicas de conhecimento do SUS, como é a demanda, a organização, né? Então, essas pessoas que não têm essa informação, elas questionam a RT e, inclusive, vêm para usar o RT em consultório, ou a própria experiência delas é somente em consultório particular.
Então, elas realmente não podem enxergar a RT como uma terapia, um projeto de política pública importante para o Brasil. Então, vamos partir do que os autores que desenvolveram a técnica dizem. Então, aqui no Brasil, criou esse nome, ART modificada, aí eles inventam que faz em consultório, eles inventam que faz com anestesia, a gente já justificou isso, né, que no meu ver, no meu entendimento, a única coisa que a gente poderia inserir na técnica seria anestesia, porque ele é um instrumento manual. Né? Você não está utilizando instrumento rotatório. Ou então, às vezes, eles utilizam o instrumento rotatório em consultório. Aí faz a RT com resina ou com ionômero de vidro polimerizável. Então, eles vão inventando milhões de coisas para falar que a RT não precisa, gente. Façam. Se quer utilizar a RT como a parte atraumática, utiliza só o tratamento. Vai ser um tratamento atraumático. Vai fazer uma adequação do meio bucal numa criança que tem controle de comportamento ou um bebê como adequação do meio bucal, não é ART. Porque a RT modificada de acordo com quem desenvolveu a técnica, Franken e a professora Soraya Leal, de Brasília, e a professora Navarro, que eu estou aqui na referência, aquele artigo que eu mostrei anteriormente, não existe. Então, se o Franken, junto com o estudo maravilhoso que fez com Leal e Navarro, diz que não existe, nós aqui no Brasil não precisamos de falar. Ah, fez a RT modificada em consultório. Não existe. Ponto final. Ok? Existe a técnica, que a gente vou repetir, para pessoas que não têm acesso ao tratamento convencional. Se a pessoa está no consultório, faz logo a resina. Se está com dificuldade de controle do comportamento, é bebê, é uma criança, um paciente com necessidade especial, faz adequação do meio, mas não chama de ART. Porque a ART a gente já viu todos os quesitos para ela se inserir. E aí a gente reforça, não é adequação do meio bucal, é caráter definitivo. Se o paciente pode voltar no consultório, ele vai fazer com resina, ele vai fazer o tratamento definitivo. E aí ele é muito valorizado, né, aqui no Brasil e fora, na odontopediatria, pelos profissionais de cariologia, o fórum da IADR que eu falei é da cariologia, e os profissionais como nós da saúde bucal coletiva. Literatura especializada mundial, autoridades e Organização Mundial de Saúde. Finalizando as mensagens para levar para casa, eu sempre gosto de terminar com esse slide, para fechar o raciocínio, tudo que a gente falou. A ART, ou ART, seja o tratamento ou a técnica, ela é eficaz no controle da cárie. Ela foi desenvolvida para controlar a doença cárie. A ART deve estar sempre associada a outras medidas preventivas e precisa de ter o controle periódico dessas restaurações. Não é chegar lá, fazer e nunca mais voltar naquele local. Precisa sim ser avaliado. E a ART tem indicação da odontologia brasileira, que a gente viu lá quantas pessoas dependem do SUS. E por isso ela deve constar nos currículos de todos os cursos de graduação em odontologia do Brasil, porque a gente precisa que os dentistas se formem com essa filosofia da ART, vamos dizer, a ART raiz, né? A ART que foi desenvolvida mesmo por tudo isso que a gente viu nessa web. E aí eu finalizo com essa música de Gonzaguinha, que eu acho que realmente mostra o que a ART trouxe para a gente. Fé na vida e fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pensando naqueles pacientes que não teriam acesso ao tratamento convencional. Você está ali naquele local coletivo, proporcionando algo que eles não teriam. E quando chegassem, talvez, no consultório, eles já estariam para extração, para uma endo, que talvez não tenha vaga tão cedo. Ah, então aqui são as nossas referências, tudo que eu utilizei. Quem está aqui em Vitória, a maioria desses livros temos aqui na biblioteca, ou da BO mesmo, acredito que tem esses livros. As referências com estrelas são as referências mais importantes, que eu acho que que se vocês quiserem, precisa sim, tá? E agradeço muito o convite e a atenção de todos. Muito obrigada.